Fala galera, então chegamos ao Clube de Leitores Assassinos, novo filme de terror que acabou de chegar na Netflix. Esse filme espanhol aqui, ó, que me trouxe muitas recordações de uma época chamada anos 90, uma época gloriosa de filmes de terror, slasher e tudo mais. Antes de começar a falar, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada. Dá o like que ajuda demais aqui o canal da Take. Bora lá porque vai ser uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Não é porque eu tive essas lembranças de um momento muito massa, que foi os anos 90, com aquela quantidade imensa de filmes de terror slasher que a gente teve ali, muito baseado em personagens ali, adolescentes ou sendo sua adolescência, época de faculdade e tudo mais, assim como temos nesse filme espanhol aqui. Cara, esse filme aqui, se tem assim, ó, todos os estereótipos possíveis e usar todas as referências desses filmes dos anos 90 lá, e eu vou falar só três, tá? Pânico, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Ano Passado e Lenda Urbana. Pega esses três, tudo que tinha lá, abre um liquidificador, joga tudo lá, liga, mistura, joga pra fora ali e vê o que sai esse filme aqui. Cara, eles usaram todos os estereótipos possíveis, todas as referências de uma maneira pior possível, digamos assim. E isso eu tô sendo, tipo, além de ser sincero, tô sendo bastante educado pra dizer o pior assim, tá? E simplesmente, cara, é a história contada nesse filme aqui. Porque os personagens ali, tá? Eles são literalmente estereótipos todos que a gente precisa ir entendendo quem que pode ser o tal assassino, o que que tá acontecendo nesse grupo ali, do não sei o quê, do barará, que a gente já entende que aquelas pegadinhas que tem, tanto na questão assim, ó, do que acontece com o professor lá da relação do e-mail, do que acontece lá do professor ter aparecido sangrando do nada, né? Um pouquinho antes de acontecer o que acontece, ele cai do parapeito. O que é que vai acontecer realmente com a cena que a Angela sai para pegar o café, porque ela recebeu aquela mensagem lá, né, do Nando. Aí tá lá, pega na biblioteca, abre a mensagem, daí a mensagem tá lá, não sei o que, estou te vendo, o que eu tô fazendo agora? Daí sai, daí aparece lá, né, o palhaço, aquela coisa toda, que tem aquela correria básica. A gente sabe que não vai acontecer nada com a Angela naquele momento, porque ela é a protagonista do filme. E chega ali, não sei o que, e encontra, né, o namorado. E logo nesse encontro a gente tem um momento mais Billy Loomis que eu já vi em outro filme de terror acontecer, porque é exatamente igual. Eles conseguiram, numa cara de pau violenta, fazer exatamente igual. Tem o abraço dos dois, e daí cai a máscara do palhaço. Cara, igual. Meu Deus, cara. Por quê? Por quê? Por quê? Porque assim, ó, vamos pegar os filmes de terror da A24, tá? Os filmes de terror da A24, eles usam estereótipos muito desses filmes também dos anos 90 ali. Pegam também, cara, mas eles contam algo novo, tem algo diferencial, sabem como realmente realizar essas referências de uma maneira onde tu vai contar a tua própria história com os teus próprios, digamos assim, não ponto de vista, tá? Mas as tuas próprias referências, tu vai ter algo ali a mais pra contar dentro de uma história que é muito batida, porque isso tá sendo contado nesse gênero de terror, slasher, tudo mais, desde os anos 90, na real antes, assim, mas esse grande sucesso que teve o Home foi ali nos anos 90, várias e várias produções seguiram e tudo mais. Os filmes da 24 conseguem contar, né, algo que tenha uma voz própria. O Morte, 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 por exemplo, ele pega todos os estereótipos e ele consegue colocar uma coisa própria dele ali que ganha uma grande autonomia, que gira realmente um filme onde, pô, tu vai ter uma tensão, tu vai ter não só o perigo do que vai acontecer, da contagem de corpos, de quem vai morrer, de quem que realmente vai ser o assassino, ou de quem que realmente ali está por trás de tudo, qual é a grande reviravolta que o roteiro quer te mostrar, mas com desenvolvimento onde tu usa referências para contar uma história tua com o teu, querendo ou não, ponto de vista, tu criar a tua própria referência ali. Tu ter algo para dizer realmente ali naquele momento. E aqui, cara, nesse filme espanhol, em nenhum momento tem isso. Tirando o momento onde tem o primeiro assassinato, tá? O primeiro assassinato, quando tem lá correndo, cara, ó, o Sebas e a Ângela lá correndo junto, vendo, né, o que o palhaço tinha colocado lá na história e tudo mais, e a gente vai intercalando o presente da busca deles com o passado, o que aconteceu. Ali, cara, eu achei assim, ó, tá, é aqui, ó. O filme vai conseguir abrir, já que tá tendo essa questão de literatura colocada, de contar história, de tudo mais. Nesse momento aqui, ele vai dar
esse ritmo diferente para essa montagem, onde ele vai criar realmente uma vida própria, onde essa história toda do passado vai começar a entrar na linha presente e eles vão criar essa história automaticamente, né, em tempo real. Beleza. O final do filme tenta emular isso. Só que o final do filme, cara, tu já tá lá 1h20 com esse cansaço todo, né, desses estereótipos acontecendo que ele não tem mais força nenhuma pra acontecer. Nenhuma pra acontecer. Inclusive, pô, essa questão que eu falei da literatura, cara, o filme, ele pega tudo aquilo que Pânico criou com o personagem do Randy, tanto no primeiro quanto no segundo. E foi criando essa mitologia em relação aos filmes, até agora com a sobrinha, né, do Randy nesse novo Pânico que existe agora também, assim, traz de novo essas referências do, cara, o que que é feito nos filmes, sétima arte, em relação à história que está acontecendo. Trazer essas referências dos filmes para, né, o que está acontecendo assim, nessa perseguição, nessas mortes todas da vida real e ditando as regras. Ditando as regras. E aqui eles tentam emular isso, mas também assim, ó, não vai funcionar. Não vai funcionar. O final do filme, cara, o momento passada de um ano, é muito eu sei que vocês fizeram no verão passado, cara, é muito. Tu dá aquela passada de um ano pros personagens, e daí eles estão de novo ali, e entra uma cena que aí vem a parte já do final explicado. Cara, entra numa cena lá onde vê a personagem da Alicia lá, voltando, não sei o quê, com o rosto queimado, e ela vem pra perturbar ali, porque um ano depois os personagens ali, né, tanto o Nando quanto a Angela estão já numa outra vida, estão, né, biotipo completamente diferente, pra gente entender assim, cara, os personagens já transcenderam, já estão bem melhor, já esqueceram o que passou. Falando em esqueceram o que passou, as consequências todas pros personagens das mortes que vão se sucedendo no filme, cara, é o famoso tanto faz, assim, entendeu? Vai, segue pro roteiro, morreram, beleza, entendi. Segue, 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 segue pra contar essa história, né? Não tem nenhum momento, assim, um peso mínimo. Cara, tu pega qualquer um desses filmes aí usados como referência do liquidificador, todos eles dão peso pras mortes. Eles dão peso do drama das mortes. Eles não passam como se nada tivesse acontecido e o personagem depois já tá rindo, já tá querendo transar, já tá não sei o que, sabe? E eu não tô nem falando em relação ao personagem do que o Sebas faz com o personagem da Angela, tá? Tô falando, por exemplo, do personagem do Rai. Do nada lá já tá, entendeu? E o peso da morte do que aconteceu antes do grupo ali, pouco importa, entendeu? Cara, esse filme me tirou muita paciência, muita paciência. Justamente por ser essa composição inteira desses estereótipos e referências, cara, pra chegar a lugar nenhum. Essa parte do final, como eu tava falando ali é uma pura ilusão para te tentar criar uma situação onde, se tiver uma possível sequência, tu te preocupa para tentar contar. É puramente algo para deixar pro espectador assim, ó. Cara, talvez ela não tenha morrido, talvez seja ilusão na cabeça dela, talvez seja não sei o quê, talvez seja qualquer coisa, entendeu? E não funciona. O final do Eu Sei Que Você Fizeram no Verão Passado, o primeiro filme, é. Pelo menos havia o desaparecimento. Aí que tá. Havia o desaparecimento lá do personagem. Desculpa se eu spoiler, mas é um filme que já tá quase completando ali 10, 20. Não, já completou, já tá quase 25 anos já completando. Cara, o personagem tinha desaparecido, só tinha o braço dele, então era possível ter um retorno ali do personagem pra sequência que tem no final lá, da Julie tá no banheiro já da faculdade, depois de um ano, aquela coisa toda. Tá lá e simplesmente estoura um vidro, né, porque ela tinha recebido de novo o bilhete lá do Eu Ainda Sei, que é inclusive o nome da sequência, e daí surge lá do nada, mas na real era só uma ilusão na cabeça dela, porque isso é a maneira como começa o 2, né? Apenas ela tendo essa ilusão. Na verdade, aquela cena final do 1 nem acontece no 2. É como se não tivesse acontecido. E aqui eles tentam emular justamente isso, entendeu? Algo que te deixa com um ponto de dúvida, que na verdade não tem, e tentando deixar para uma sequência, caso cole, para daí na sequência tu tentar reformular e tu criar essa mitologia em relação ao palhaço, que pode ser do personagem e tudo mais, em cima daquela personagem ali da Alice, entendeu? E essas motivações, cara, do personagem da Alice, do personagem do Sebas, de como eles conheceram, daí para fazer todo esse ato de vingança contra a Angela por ter contado a história lá. Cara, se isso é mais trabalhado no filme, se eles conseguem realmente desenvolver isso em pontos e pontos e pontos para que essa culpa toda que a Angela tem, que vai aparecer já quase no ato final do filme já, tá? Quando ela para lá e conta pro Sebas lá as coisas todas do passado dela, não sei o que tem a ver com o prólogo do filme. Se isso é desenvolvido antes como um drama para personagem antes, de ela já ter aquilo, carregar aquilo e as pessoas
né, saberem que existe algo que a perturba, e a gente vai entendendo que aquele algo que a perturba realmente é essa história toda que teve em relação ao personagem e tal. Até isso, até a reviravolta ali dos dois personagens serem quem são no final e por que eles realmente estão juntos como assassinos, teria dado muito mais força, muito mais sentido e teria funcionado até melhor no filme, tá? E então, que pena, cara, que pena, porque é massa ter dentro do streaming também esses filmes slasher, porque tá voltando, né, tudo com força por causa que Pânico, desde o último filme não, desde o penúltimo filme, cara, teve novamente, assim, reacendeu o pavio do que realmente pode ser do interesse do público para produções assim. Só que, cara, a A24 vem dar força para isso, ainda mais com os filmes dela de terror e tudo mais, extremamente bem produzidos. Só que tu tem que saber fazer, não adianta tu ter a produção pela produção, senão vai acontecer de novo o que aconteceu nos anos 90, tu ter várias produções onde, né, as outras que começavam a sair, tentando pegar a parte de sucesso dos seus predecessores, não tinham o mesmo tipo de pensamento criativo e muito menos competência para executar o que estava acontecendo ali. Então, cara, é uma baita decepção esse filme para mim aqui. Coloca nos comentários o que achou do filme, se discorda de mim, pode meter o pau também, tô louco pra saber por que gostou desse filme, cara. Tô louco pra saber. Coloca abaixo nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.